Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Na Ponta do Disco, um programa que está aberto para receber pesquisadoras, pesquisadores e agentes culturais para falarem de álbuns emblemáticos da nossa canção popular. No episódio de hoje temos o prazer de receber Rosa Couto, que vai analisar o disco As Próprias Custas S.A. de Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, e Tamara Assunção. Divirtam-se, fiquem em casa, lavem as mãos, defendam o SUS, não escutem o presidente e um ótimo programa a todas e todos. Com vocês, Itamar Assunção, por Rosa Couto. 1, 2 e lá vão os 3. Olá, hoje nós vamos falar do disco As Próprias Custas S.A. Esse disco icônico do Itamar Assunção, gravado em 1983. Na verdade, ele foi gravado em 1982, numa série de shows que aconteceram na Casa Guiomar Novaes, da Funarte. E... Bom, primeiro eu vou falar um pouco sobre quem é o Itamar Assunção. Itamar Assunção é um músico paulista, nascido em Tietê, que chegou em São Paulo no início da década de 80, final da década de 70 e início da década de 80, e fez parte da movimentação cultural que ficou conhecida como Vanguarda Paulista. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre ela. Bom, ele tem vários discos icônicos, esse é o segundo disco da carreira dele. E por que eu escolhi falar sobre esse disco? Porque ele é um disco gravado ao vivo. Tem muitos discos gravados ao vivo, não é uma coisa incomum, mas esse tem algumas características que eu acho muito importantes. Bom, a primeira delas é que ele coloca em tensão várias características contraditórias. Ele coloca em tensão, em tensionamento, essa relação que o músico tem, que o artista ou a artista tem com o palco e com o estúdio. A relação que existe entre música e faixa, ou entre a canção, entre a música em si e o suporte em que ela é gravada. Então, eu acho que esse disco, ele de alguma forma potencializa essas contradições, essas oposições. E eu acho que é uma maneira interessante de entender um pouco sobre a história da música popular no Brasil, não só essa MPB, a sigla MPB que se sacralizou e que se estabeleceu durante a década de 60 e 70, mas pensando de uma forma em abranger a ideia de música popular brasileira, né? Enfim. Bom, vamos começar pela capa. Primeiro, a capa tem uma cobra cascavel. E uma informação que é o nome do disco, As Próprias Custas S.A. E o nome do selo, que é Isca. Apesar da banda do Itamar Assunção chamar Isca de Polícia, esse nome faz referência principalmente ao selo Isca, que foi criado justamente para gravar esse disco específico, que foi feito com o dinheiro do próprio Itamar Assunção. Por isso que ele se chama As Próprias Custas S.A., que seria o patrocinador, vamos dizer assim, do disco. Bom, na parte de trás do encarte, que é onde normalmente a gente espera encontrar as músicas, a gente tem uma ficha técnica muito fora da caixinha. E nela você tem ela toda escrita à mão, com a letra do Itamar Assunção. E você tem a apresentação dos músicos. Não tem a apresentação das músicas aqui, mas tem a apresentação dos músicos, das pessoas que participaram do disco, das pessoas que ajudaram. Tem um pouco da história do Itamar Assunção, conta de como ele chegou em São Paulo, das pessoas que ele conheceu, da relação que ele teve com o maestro Rogério Duprat, que ele agradece inclusive nesse disco, que é um fato muito importante, porque o Duprat é um nome importante na história dessa música, dessa canção crítica brasileira, né? E, bom, além disso, ele cita trechos
do que ele vai chamar de roteiro do show, que é esse papelzinho aqui que veio no encarte. É um disco, como eu disse, não tem as músicas arroladas, e a gente vai entender por quê. Bom, primeiro porque é um show ao vivo. Então, a ideia é um show ao vivo. Parece redundante, parece óbvio, mas é justamente essa questão desse disco. Ele foi gravado para ser um espetáculo. Quando eu digo para ser um espetáculo, é inclusive para ter falas, momentos de intervenção teatral, enfim. O Itamar Assunção tem uma história dentro do teatro. O primeiro palco que ele fez, que ele subiu e que, de alguma forma, a formação inicial dele vem do teatro amador em Londrina, onde ele morou e passou parte da infância e da adolescência, e principalmente da adolescência e do início da vida adulta. E lá em Londrina ele fez parte de alguns grupos de teatro muito importante. Então essa formação teatral ele vai carregar por toda a carreira dele. E aparece muito forte essa questão aqui nesse disco, justamente porque ao invés de ter as músicas arroladas nesse encarte, ele tem um roteiro. E esse roteiro tem inclusive as falas do show. E é uma coisa muito interessante, que o show ele é organizado para ser como se fosse um espetáculo, como se fosse um programa de rádio, da Rádio Democrática. E esse programa é apresentado pela irmã dele, que é a locutora, que é a Denise Assunção. E ela começa explicando quais músicas seriam executadas na primeira parte do show e apresentando a banda. Então ela fala, tipo, agora gravando, hoje nós estamos, ouvintes de todo o Brasil, enfim, com aquela voz de locutora que ela tem, e fala o que vai acontecer, o que vai ter na programação daquela rádio imaginária. E apresenta, então, a banda Isca de Polícia e Itamar Assunção executando algumas músicas que não são dele. Isso é um fato muito interessante também nesse disco, porque ele é dividido em dois lados, como todo disco, lado A e lado B, só que, curiosamente, as músicas não estão organizadas como se fossem lado A e lado B. Elas estão organizadas como música A, música B, música C, música D, música E, F, G, H, I, J e L. Então, olhando à primeira vista o disco em si, você não consegue saber qual música está no lado A e qual música está no lado B. Elas estão organizadas em sequência, então você tem que meio que ir acompanhando para saber qual música. Se você não colocar o disco para tocar, você não vai saber qual música está no lado A e qual música está no lado B, se você não acompanhar. E justamente porque o show foi pensado num contínuo. Ele foi pensado num contínuo e você teve o desafio de colocá-lo num suporte que é o disco, né? Que é o LP, que impõe limites à criação artística de qualquer músico e de qualquer artista. Sempre o suporte, qualquer que seja, ele sempre vai estabelecer alguns limites de criação, alguns limites de criatividade com os quais o artista precisa aprender a lidar ou precisa utilizar da melhor forma possível, né? Porque é o suporte material que vai dar a possibilidade de fazer com que esse disco chegue, com que a música chegue até as pessoas. Então, bom, esse disco é interessante ele ser vermelho também, que faz uma referência direta ao Sgt. Pepper's dos Beatles, que é uma referência de disco de álbum conceitual. E, enfim, eu quero falar um pouco de como as músicas são executadas agora. Bom, no que seria o lado A, a gente tem músicas que não são autorais. Então o Itamar Assunção ele vai executar Negra Melodia, do Jardim Macalé, ele vai executar Você Está Sumindo, do Geraldo Pereira e Jorge de Castro, Vide Verso Meu Endereço, do Adoniran Barbosa. E do lado que seria o lado B, ele vai executar músicas autorais.
né? Começando por Amanhecida, Batuque, Peço Perdão, Que Barato e por fim Denúncia, do Santos Silva Beleléu. E o que é mais interessante disso é que, organizado dessa forma, o disco acaba contando uma história própria, né? Essa história do próprio Itamar Assunção dentro da música popular brasileira. Porque ele vai executar, nessa primeira parte do disco, essas músicas autorais de uma forma muito particular. É um disco que parte do pressuposto de que ele possa ser executado de uma maneira intercalada entre o contrabaixo e as vozes, e o coro e os instrumentos harmônicos, a banda mesmo, de uma forma mais efetiva, vai entrar só a partir de Fico Louco, que é uma vinheta, que na verdade é uma vinhetinha curta de uma música que tá no primeiro disco. E enfim, é uma forma de contar essa história. Então você tem toda a história do Beleléu, do personagem que ele cria sendo executado aqui, em relação à própria obra do Itamar e em relação a essa história da música popular brasileira, né? Já que ele conta desde Negra Melodia, e é interessante ele começar com essa música específica, porque é justamente isso, né? É um homem negro numa cidade fazendo música e partindo de pressupostos que são também da música negra, com foco no desenvolvimento melódico aqui nessa primeira parte, e depois termina com Denúncia do Santos Silva Beleléu, que é um espetáculo completo. Tem intervenção teatral da Denise Assunção, tem todo um quebra-pau como acontecia nos shows, e a performance em si acontecendo e você podendo ouvir e imaginar como teria sido esse show. Vale a pena escutar. E é isso. Que vocês possam descobrir depois com a escuta. Fico louco, faço cara de mal, falo o que me vem na cabeça. Eu fico louco, faço cara de mal, falo o que me vem na cabeça. Eu fico louco, xingo, quebra pau, só você me faz a cabeça. Eu fico louco, xingo, quebra pau, só você me faz a cabeça. Eu fico louco, faço pelo sinal, me tira chão de ponta cabeça. Eu fico louco, faço pelo sinal, me tira chão de ponta cabeça.